Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos. O Evangelho segundo o evangelista João, seu Evangelho, no capítulo de número 21. Esse é o texto para o qual nós olharemos nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 21. Nós iremos ler, irmãos, todo o capítulo. E por se tratar de um texto grande, de um texto extenso, nós olharemos para o relato como um todo, sem entrar em todos os detalhes daquilo que João registra, mas mesmo assim, observando aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. João, capítulo de número 21. Eu farei a leitura, peço que os irmãos deem a devida atenção à leitura pública da palavra do Senhor. João, capítulo 21. Todos os irmãos encontraram? Leiamos, ou melhor, eu farei a leitura. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e, arrastando a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus e tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós queremos nos colocar diante do Senhor e te pedir, ó Deus, que nesse instante, ó Deus, os céus possam se abrir e a tua voz possa ser ouvida na terra. Que, ó Deus, nenhum tipo de limitação que haja em nós, tanto na mente do pregador, Senhor, em suas limitações,
quanto, ó Deus, naqueles que irão ouvir a Tua palavra, possa nos impedir de vermos, ó Deus, a bendita provisão e a salvação e o perdão que há em Cristo Jesus e que nos é apresentado nesse texto. Auxilia-nos, ó Deus, com Teu Espírito, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, todo texto, todo livro, antes de ser publicado, ele passa por muitas revisões. Todo escritor, ao terminar de fazer um manuscrito, de escrever um texto ou um livro, ele relê muitas vezes aquilo que escreveu, faz correções, muda palavras, reorganiza parágrafos, acrescenta coisas, elimina coisas, tudo isso para que o texto fique na melhor forma possível. É muito comum que os escritores enviem seus escritos para outros revisores. O professor de português, por exemplo, pode fazer uma boa revisão quanto aos aspectos ortográficos e gramaticais. Se o livro for algum escrito sobre um assunto específico ou técnico, uma pessoa que é versada na área geralmente também faz uma revisão daquilo que foi escrito. Só depois de todas essas revisões, irmãos, é que o livro é então publicado. Mas mesmo depois que o livro é publicado, muitas vezes o autor sente a necessidade de fazer alterações, de mudar algumas coisas no livro. E então é aí que vem o conceito de edições. Quando um livro sofre alterações depois da publicação, vem as edições. Livros muito conhecidos e famosos, debatidos na academia, têm várias edições. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 10ª edição. Eu começo, irmãos, a minha fala falando sobre isso porque nós estamos muito possivelmente diante de um exemplo disso aqui no texto que nós acabamos de ler. Se você lê todo o Evangelho de João, quando nós chegamos no final do capítulo 20, nós temos a clara impressão de que parece que o livro terminava ali. Se você observar os versículos 30 e 31 do capítulo 20, tem toda a cara de ser o encerramento do livro. Olha aí, capítulo 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estes escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Até o fim do capítulo 20, meus irmãos, o apóstolo João já havia narrado a morte e a ressurreição de Jesus e algumas de suas aparições aos seus conhecidos. Parece que ele, de fato, encerra aqui todo o seu livro. No entanto, quando nós avançamos, nós percebemos ainda a existência deste capítulo 21. Se nós olharmos, irmãos, para o que diz o versículo 24 do texto que nós lemos, nós vamos ver que este texto que acabamos de ler foi escrito também pelo apóstolo João, pelo discípulo amado do Senhor Jesus Cristo. E o versículo 25 é quase uma repetição dos versículos 30 e 31 do capítulo 20, indicando que realmente, originalmente, o livro terminava ali. O versículo 23 do texto que nós lemos, do capítulo 21, indica que esse texto foi escrito quando João era o último apóstolo vivo. Nós sabemos, meus queridos, que João foi o apóstolo mais longevo dentre todos eles. Todos os outros foram martirizados antes de João. É muito provável que esse capítulo aqui, irmãos, portanto, seja uma espécie de segunda edição do Evangelho de João, escrita pelo próprio João, não por outra pessoa, mas pelo discípulo a quem Jesus amava. É provável que o apóstolo amado, o discípulo amado, tenha acrescentado esse capítulo aqui para explicar a morte de Pedro. Perceba que no versículo 19 do texto que nós lemos, Jesus prediz a morte do líder dos apóstolos. Pedro, irmãos, assim como o apóstolo Paulo, ele foi martirizado na perseguição que foi empreendida pelo imperador Nero entre os anos 64 a 68. E provavelmente depois disso, então, João acrescenta esse texto aqui para explicar que Jesus havia predito que Pedro seria martirizado, que ele seria morto. João também quer nos mostrar, meus irmãos, como o apóstolo Pedro, de maneira especial, superou o trauma da negação. Como ele passou de um homem que negou a Cristo na noite da traição, para um homem que rumou corajosamente para o martírio. Ele também quer oferecer aos seus leitores, os cristãos que estavam sendo perseguidos, um relato inspirador de como um dos seus maiores líderes encontrou inspiração para rumar corajosamente para a morte. E também, irmãos, para mostrar àqueles cristãos que, porventura, haviam abjurado a fé em Cristo, que um de seus apóstolos também havia feito isso. Pedro negou a Cristo na quinta-feira da traição e, não obstante, foi perdoado e restaurado, como nós encontramos aqui, irmãos, no texto. João faz isso, portanto, narrando aquela que é a terceira aparição do Senhor Jesus Cristo diante dos seus discípulos. Nós encontramos essa informação no versículo 14 do capítulo 21. O texto, portanto, meus queridos, tem uma divisão muito clara.
Entre os versículos 1 a 14, nós temos o encontro de Jesus com alguns dos seus discípulos, e dos versículos 15 em diante, nós temos a restauração e a tratativa pessoal com o apóstolo Pedro. Olhemos então, irmãos, para o texto e vejamos aquilo que o Senhor tem a nos mostrar. O relato, portanto, começa no versículo 1, quando João nos diz que esta aparição de Jesus vai acontecer junto ao mar de Tiberíades, o conhecido mar da Galileia, onde se passam muitos dos eventos da vida e do ministério de Jesus. Irmãos, Jesus havia ordenado que seus discípulos fossem para lá. Se tornou muito corrente, irmãos, e muitos de vocês já devem ter ouvido isso, a ideia de que os discípulos teriam voltado para a Galileia porque desistiram do ministério apostólico. No entanto, essa é uma ideia difícil de ser provada, porque Jesus ordenou que eles fossem para lá. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 7. Marcos, capítulo 16, versículo 7. Marcos 16, verso 7. É um anjo que diz o seguinte às mulheres: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Os discípulos, então, portanto, irmãos, obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, vão para a Galileia para esperá-lo. Jesus queria encontrar seus discípulos depois de passados os eventos ali do feriado da Páscoa, quando Jesus Cristo foi traído, morto, sepultado e depois ressuscitou. Os discípulos, então, vão para esse lugar. O versículo 2 menciona que havia pelo menos aí 7 discípulos de Jesus Cristo que são mencionados. Eles esperam o Senhor Jesus Cristo ali. E o versículo 3, a parte inicial, vai dizer que Pedro toma a decisão de ir pescar. É provável que eles tenham esperado o dia inteiro por Jesus Cristo e, diante da sua ausência, eles decidem passar a noite pescando, provavelmente para encontrar mantimento para o outro dia. Entretanto, irmãos, nós precisamos entender que esse aparente atraso do Senhor Jesus Cristo não foi acidental. Jesus Cristo não se atrasou de maneira acidental. Lembre-se que no mesmo Evangelho de João, no capítulo 11, nós lemos que Jesus de propósito se atrasou para encontrar com Lázaro. E além disso, Lucas capítulo 24, verso 31, nos mostra que o corpo glorificado de Cristo podia se teletransportar, podia transportar-se de um lugar para outro de maneira miraculosa. Jesus poderia, meus irmãos, ter chegado rápido aqui à praia, ao mar de Tiberíades. No entanto, ele se atrasa de maneira proposital. O Senhor tinha uma lição a ensinar aos seus discípulos e o evento da pescaria aqui que vai acontecer era fundamental para isso. O fato, irmãos, é que eles então vão pescar e o versículo 3 nos diz que eles passaram uma noite inteira, no entanto, nada apanharam. Eles não conseguiram pescar nada, mesmo depois de uma noite inteira lançando as redes ao mar. Lembre-se que alguns desses discípulos eram pescadores. Pedro, João, Tiago, que é um dos filhos de Zebedeu, eles eram pescadores. Eles sabiam como fazer aquilo. Mesmo assim, irmãos, eles não conseguem pegar nada. O texto vai dizer então que já quando o dia está clareando, versículo 4, observe o texto, quando está clareando a madrugada, um homem aparece na praia, aparece na areia. Esse homem está longe dos discípulos, o versículo 8 vai dizer que ele está a 200 côvados da areia, algo como 90 metros, e ele lança uma pergunta. Essa pergunta está registrada no versículo 5. É Jesus, os discípulos não conseguem reconhecê-lo, mas Jesus, aproveitando-se então do anonimato, pergunta a seus discípulos: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E os discípulos respondem: não. A maneira, irmãos, como Jesus dirige a pergunta, ela é interessante aqui nesse versículo. No original, segundo comentaristas, Jesus colocou a pergunta mais ou menos da seguinte forma: vocês não pegaram nada? Jesus induz a resposta. Vocês não pegaram nada? E os discípulos respondem: não. É quando Jesus, já no versículo 6, diz: façam o seguinte, lancem a rede do lado direito do barco. Talvez os discípulos, sentindo ou percebendo a autoridade daquele que os mandava, eles obedecem. Eles lançam a rede à direita do barco e o texto vai dizer então que eles conseguem pescar, eles conseguem tantos peixes que eles não puderam nem mesmo puxar as redes de volta para o barco. De fato, o versículo 11, irmãos, vai dizer que eram 153 não pequenos peixes,
Eram 153 o quê? Grandes peixes. Eles não puderam nem mesmo carregar, mesmo ali sendo no mínimo 6 homens, carregar de novo as redes para dentro do barco. Quando isso acontece, o versículo 7 vai dizer que João percebe o que está acontecendo. João percebe que se trata do Senhor Jesus. Ele é o primeiro a perceber isso e ele comunica o apóstolo Pedro. Ele diz a Pedro, olha, é o Senhor Jesus. O versículo 7 ainda vai dizer que Pedro então se veste. É provável, meus queridos irmãos, que Pedro estivesse usando uma espécie de calção curto, uma roupa muito curta para facilitar seus movimentos de pesca. Então ele coloca uma outra roupa por cima, ele se veste, ele se lança ao mar, se lança do barco, vai até a areia encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E o versículo 8 vai dizer que em seguida os demais discípulos fizeram o mesmo, foram encontrar com Cristo. Irmãos, esse milagre que é narrado aqui pelo evangelista João, ele é uma repetição da primeira pesca maravilhosa que é narrada no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. 3 anos antes, Jesus tinha praticado esse mesmo milagre, nessa mesma praia, e inclusive o texto lá vai dizer que foi no barco de Pedro. Talvez esse mesmo barco. 3 anos antes, irmãos, Jesus havia praticado praticamente o mesmo milagre. E ao fim daquele primeiro milagre, 3 anos antes, Jesus tinha dito algo aos seus discípulos. Doravante serás pescador de homens. Isso está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 10. Então percebam, irmãos, por que o Senhor Jesus Cristo se atrasou. Percebam o propósito deste relato aqui. João quer nos mostrar, meus irmãos, que aqueles discípulos que 3 anos antes haviam ouvido, vocês serão pescadores de homens, note que, passados 3 anos, nem peixe eles conseguem pescar. O Senhor havia prometido que eles seriam pescadores de homens, no entanto, nem peixes eles conseguem pescar 3 anos depois. A pesca infrutífera daquela noite, irmãos, foi uma boa representação do fracasso dos discípulos na noite da traição de Jesus. Naquela ocasião, alguns dias antes disso aqui, eles foram arrogantes. Eles acreditaram que poderiam suportar a provação e a tentação com as suas próprias forças. Eles não oraram. Eles não vigiaram como o Senhor havia requisitado. A sua soberba, a soberba daqueles homens, os levou à queda. Depois da traição de Judas, esses mesmos homens abandonaram o Senhor Jesus Cristo à sua própria sorte. Um deles, o seu líder, o negou vergonhosamente. Seguia-o de longe com medo de ser preso. Dias antes, irmãos, eles haviam fracassado como pescadores de homens e agora eles fracassam como pescadores de peixes. Esse é o propósito do milagre. Representar de maneira visível o fracasso dos discípulos de Jesus dias antes. O fato é que os discípulos, então, depois daquele milagre, eles rumam para a praia, eles encontram ali, irmãos, uma cena que chama a nossa atenção. Talvez eles esperassem que Jesus estivesse cheio de coisas para dizer, cheio de reprimendas para lhes dar. No entanto, note que o versículo 9 vai nos dizer que o Senhor preparou um desjejum para eles. Cristo lhes prepara um café da manhã, uma refeição. Os elementos que aparecem nessa refeição, irmãos, eles são interessantes. Havia brasas, versículo 9. Eles haviam passado uma noite inteira na água, estavam com frio. Jesus prepara algo para saciar a sua necessidade de calor. Além disso, havia pães e há um outro detalhe. Qual é o terceiro ingrediente? Peixes. Não se trata, irmãos, de um dos peixes aqui que os discípulos pescaram. É um peixe providenciado miraculosamente por Jesus. A mensagem é clara. Os discípulos precisavam depender de Cristo. Passaram uma noite inteira, não pescaram nada. Só conseguiram peixes pela ação de Jesus e mesmo assim, o peixe que eles vão comer é providenciado pelo próprio Senhor. Irmãos, toda aquela cena mostra como os discípulos deveriam ser dependentes do seu Senhor. É o próprio evangelista João que diz, que registra a fala de Jesus no capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Os discípulos chegam àquele local e eles ficam envergonhados. De fato, irmãos, o versículo 12 vai dizer que nenhum deles ousava falar com o Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles tinha coragem. A palavra original significa nenhum deles estava preparado. Nenhum tinha coragem de perguntar se era Jesus Cristo mesmo, muito embora soubessem que era Ele. E de fato, irmãos, a cena é constrangedora para os discípulos. O versículo 12 vai dizer que Jesus os convida para cear com Ele.
Versículo 12, disse-lhe Jesus, vinde, comei. E no versículo 13 há uma informação ainda mais chocante, irmãos. Jesus mesmo era quem servia seus discípulos. Jesus mesmo os servia. Percebam, irmãos, como diante da transgressão, o que o Senhor faz é revelar a eles a realidade do seu pecado, mas graciosamente lhes oferecer o perdão. Um comentarista chamado Werner de Boer, ele diz o seguinte sobre essa primeira cena do nosso texto, então. Poderíamos perguntar, afinal, onde fica no presente relato o ponto central do Evangelho, o perdão? Ele responde, ele está no acontecimento como um todo. O fato de que nessa manhã Jesus está no local e espera por seus discípulos, de que ele os interpela com tanta cordialidade, não sei se você percebeu, mas Jesus os chama de filhos. Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? O fato de que ele providencia a pesca após o trabalho noturno frustrado, que ele toma a refeição com eles, tudo isso é em si mesmo o perdão de toda a sua grande culpa. Podemos aprender desse fato que no Evangelho o perdão não é apenas o ato negativo isolado de riscar a culpa, apagando-a do registro penal, mas a forma positiva, a dádiva da nova comunhão, amor e providência. Justamente dessa maneira o perdão se torna algo luminoso, alegre, vivificante. O Senhor os convida, irmãos, para uma nova ceia, não como aquela da quinta-feira, cheia de tensão, com o anúncio de uma traição, com o anúncio do abandono dos discípulos, mas para uma nova ceia, a ceia da reconciliação. Irmãos, em uma época, em uma sociedade hiperpsicologizada como a nossa, meus irmãos, nós precisamos relembrar isso. A grande necessidade do homem é dar de frente com seus pecados, é perceber a necessidade de perdão e reconciliação com Deus. A nossa cultura tem apagado isso. Algum tempo atrás eu comentava aqui na classe das mulheres como o nosso linguajar mudou. Antigamente você ouvia as pessoas dizerem assim, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Hoje em dia ninguém mais fala isso, as pessoas dizem, eu tenho ansiedade. Ansiedade virou uma questão clínica. O que a Bíblia chama de pecado virou algo clínico na nossa sociedade. Irmãos, o que o Senhor oferece não é simplesmente uma terapia para nós, mas é perdão e reconciliação por causa de nossos pecados. E, meus irmãos, assim como foi no caso dos discípulos, é conosco. Assim como o perdão deles foi significado e simbolizado em uma refeição, o nosso perdão e a nossa reconciliação são simbolizados e significados em uma refeição. É importante dizer, irmãos, que essa refeição aqui não é a ceia do Senhor, tá bom? Perceba que não há vinho, há outros elementos, não é a ceia do Senhor. Mas nós podemos fazer uma analogia entre esse evento e a Eucaristia. Assim como foi com os discípulos, irmãos, é conosco. O próprio Cristo nos convida, uma vez arrependidos e tendo confessado nossas faltas, a sermos servidos por Ele mesmo. A ceia é isso. É o Senhor, Ele mesmo, nos servindo. E Ele mesmo sendo aquilo que é servido àqueles que são perdoados de seus pecados. Talvez você já tenha se sentido como os discípulos. Talvez você já tenha, inclusive, se ausentado da ceia com vergonha de seus pecados. Não faça isso. Não faça isso. Se você se acha separado da mesa do Senhor, procure a reconciliação com a igreja, meus irmãos, porque nesta mesa o Senhor se reconcilia conosco. Ele significa o perdão de nossos pecados. O pastor presbiteriano Joseph Piper fala sobre essa realidade dizendo o seguinte: fé é como realmente alimentar-se do corpo de Jesus, beber o seu sangue. Quando você come e bebe, os elementos se tornam um com você. Quando participamos da ceia, nos alimentamos em Cristo pela fé e somos nutridos por Ele. Eu os encorajo a usar os seus sentidos. Veja que interessante, é estranho o presbiteriano dizer isso, mas veja o que ele diz. Eu os encorajo a usarem seus sentidos. Esfregue o pão, cheire o pão, mastigue o pão, sinta o cheiro do vinho, olhe a sua cor e se lembre do sangue do Salvador. Sinta a sensação de queimação e lembre-se do sofrimento de Cristo. Reconheça que Jesus está espiritualmente presente e entenda que você está se alimentando dele. Quando você toma a ceia desta forma, Cristo te alimentará. A primeira realidade que o texto nos mostra, então, irmãos, é a reconciliação que nos é oferecida
em Cristo Jesus. Mas a segunda parte do nosso texto nos mostra, meus irmãos, a restauração que nós encontramos para nossos pecados e nossas culpas no Senhor Jesus Cristo. Passado então esse primeiro momento em que Jesus se encontra com os 7 discípulos que estavam presentes ali no mar de Tiberíades, a cena agora se move para uma tratativa mais específica. Jesus agora vai falar com o líder dos discípulos. Aquele que às vezes é chamado na teologia de o primeiro entre os pares, o apóstolo Pedro. A cena aqui, irmãos, do versículo 15 até o versículo 23, pelo menos, se dá no mesmo contexto desta ceia, desta refeição, desse desjejum que acontece na primeira parte. Os discípulos ainda estão ali todos juntos. Havia um clima de silêncio, o versículo 12 diz que ninguém tinha coragem de falar nada, e Jesus quebra esse silêncio. Eu confesso, irmãos, que Jesus aqui vai ser quase que cruel com o apóstolo Pedro. Mas veja a pergunta que ele faz no versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? A pergunta que Jesus faz a Pedro nesse momento é: Pedro, você me ama mais do que os outros me amam? Esse é o sentido da pergunta. Você me ama, desses que estão aqui, você é o que mais me ama? Irmãos, de onde é que Jesus tira essa pergunta? Da noite da traição. Quando Jesus havia anunciado que todos os seus discípulos, para se cumprir a Escritura, o abandonariam, o que foi que Pedro disse? Ainda que todos te abandonem, eu não. Ainda que todos se escandalizem, eu não vou fazer isso. Em outras palavras, Pedro estava dizendo que de todos ali, quem era que mais amava a Cristo? Ele mesmo. Pergunta inconveniente de Jesus aqui, né? Constrangedora, né? Pedro quer dizer que você é o que mais me ama, é? E o interessante, irmãos, é que Pedro responde sim. Versículo 5 vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus responde com um desafio, então: apacenta os meus cordeiros. Jesus está aqui, meus irmãos, pedindo uma prova do amor de Pedro. Afinal de contas, é o próprio Senhor Jesus Cristo quem diz, nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Jesus então pede uma prova. Mas se você é o que mais me ama aqui, então faça o seguinte: apacente meus cordeiros. Irmãos, a palavra grega aqui para apacentar, ela significa também alimentar. E uma das funções do pastor de ovelhas é fazer o quê? Alimentá-las. Mas note a ironia. No começo do relato, nós vemos que os discípulos seguiram a Pedro para conseguir comida, e eles conseguiram? Não. Pedro não os alimentou. Ele não pode, então, responder ao desafio de Jesus. Jesus, então, faz uma segunda pergunta, verso 16. Simão, filho de João, tu me amas? Pedro novamente responde afirmativamente: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E novamente Jesus responde com um desafio, então faz o seguinte: pastoreia as minhas ovelhas. João escolhe agora, irmãos, uma outra palavra. Já não é a palavra apacenta, a primeira do versículo 15, mas é a palavra pastoreia. Essa palavra ela tem o sentido original de dirigir ou conduzir. E mais uma vez Jesus é perspicaz aqui, irmãos, porque conduzir ou dirigir foi exatamente o que Pedro não fez. Quando Jesus foi preso, o que era que Pedro deveria ter feito? Conduzido, pastoreado, dirigido os demais discípulos. Sido com eles. No entanto, o que nós vemos, meus irmãos, é que Pedro furtou-se a exercer a sua liderança. Os discípulos ficaram como ovelhas sem pastor porque o seu líder foi falho. E se você perceber, no próprio texto que nós lemos, Pedro mostra isso. Você percebeu o que é dito nos versículos 7 e 8? Pedro abandonou os discípulos de novo no barco. Ele pulou e deixou os discípulos sozinhos. Mais uma vez, Pedro não pode responder ao desafio de Jesus. É quando o Senhor pergunta pela terceira vez, verso 17, Pedro, tu me amas? Simão, filho de João, tu me amas? E agora nós vemos que a reação de Simão, de Pedro, é diferente. Ele se entristece. E note que ele já não responde da mesma forma, mas ele diz algo muito interessante aqui. Verso 17. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro não aponta nenhum tipo de evidência em sua própria vida para o seu alegado amor. Mas o que ele diz é: o Senhor sabe de tudo. Em outras palavras, irmãos, ele percebe que ele não pode encontrar em sua própria vida evidências do amor que ele diz ter.
Por isso ele apela para a onisciência do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que eu te amo. Mais uma vez, irmãos, esse comentarista que eu acabo de citar, Werner de Boer, ele faz uma interessante paráfrase das palavras de Pedro aqui. Eu peço que os irmãos prestem atenção a isso. Ele faz uma paráfrase e diz o seguinte: Senhor, tu sabes todas as coisas. É como se Pedro estivesse falando. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu me conhecias. Predisseste a minha negação quando eu ainda a considerava impossível. Conheces a minha queda e olhaste para mim quando o galo cantou. Conheces minhas lágrimas, mas então também reconheces que eu gosto de ti. Simplesmente não posso responder com não. Afinal, não posso negá-lo. Tenho o novo amor a que te referes, que está enraizado em ti, aceso pessoalmente por ti. Eu te amo. Não porque eu seja um bom discípulo, não porque eu saiba realizar tantas coisas, mas simplesmente porque depois da tua cruz e da ressurreição, e depois do teu perdão e amor incompreensíveis, não consigo soltar-me de ti. Não é mérito, não é realização minha, simplesmente existe. Afinal, é isso que estás vendo, Senhor onisciente. Ele faz essa bonita paráfrase das palavras de Cristo. Cristão, meu irmão e minha irmã, em quantos momentos nós também não olhamos para dentro de nossas vidas e temos o mesmo tipo de conclusão de Pedro? Responda-me, em quantas vezes você não olhou para a sua própria alma e para os seus atos e não encontrou provas suficientes do amor por Cristo? Quem de nós, irmãos, nunca duvidou da própria salvação? Quem de nós aqui nunca perscrutou a própria alma e não encontrou evidências claras de regeneração? Quantas vezes, meus irmãos, a única coisa que nós podemos oferecer a Deus é o nosso tu sabes de todas as coisas. Algum de nós aqui nunca passou por isso? Você nunca olhou para a sua própria vida e se percebeu indigno de Cristo? É a mesma coisa que acontece com o apóstolo aqui. No entanto, irmãos, a resposta de Cristo, agora a partir do final do verso 17, já não será mais um desafio para o apóstolo Pedro, mas sim as palavras de sua reconciliação. As palavras de sua restauração. O Senhor responde por fim no versículo 17, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. E o que nós encontramos aqui, irmãos, são as palavras da restauração de Pedro. A cena se parece muito com a noite em que Pedro traiu e negou o Senhor Jesus Cristo. Note, 3 vezes ele negou o Cristo. Quantas vezes ele tem que confessá-lo agora? 3 vezes. Além disso, irmãos, há uma interessante semelhança no versículo 18 aqui. Perceba que ele começa dizendo, em verdade te digo. Em verdade, em verdade. Essa expressão, irmãos, no original é amém, amém. Amém, amém. E Jesus usou essa mesma expressão na noite da traição. Em verdade te digo, antes que o galo cante, você vai me negar. Agora as mesmas palavras são repetidas. Em verdade, agora o Senhor diz outra coisa. E o que ele vai dizer, meus irmãos, é que a fé de Pedro seria restaurada e ele passaria a ter um novo testemunho. Nós encontramos isso no versículo 18, no complemento do verso 18. Jesus faz uma interessante relação aqui entre o que aconteceu no começo do relato e o que aconteceria no futuro da vida de Pedro. Jesus diz, em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E o versículo 19 vai explicar que essa é uma predição quanto à morte de Pedro, quanto ao modo como ele seria morto. A Bíblia não diz, irmãos, ela não narra como Pedro morreu, mas a tradição, especialmente Tertuliano e Eusébio de Cesareia, 2 pais da igreja, eles vão dizer que Pedro foi morto crucificado. E se a tradição estiver correta, ele pediu para ser crucificado cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer como o seu Salvador. A relação aqui é clara. No começo do texto, Pedro vai para onde quer. Na fim da sua vida, ele vai para um local onde ele não quer, para a cruz. No começo do texto, ele se veste. E no final da sua vida, ele será vestido como uma roupa em uma cruz, para dar a sua vida pelo seu Senhor. Em outras palavras, irmãos, o que Jesus está dizendo é que ele irá injetar poder pelo Espírito em Pedro,
a fim de elevar a sua fé a um nível no qual ele não mais negaria o Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós vamos encontrar, irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos. Mais de uma vez, o apóstolo Pedro será chamado a abjurar Cristo, mas ele já não vai demonstrar o mesmo medo dos judeus que ele mostra no final dos evangelhos. Você deve lembrar lá do relato de Atos capítulo 4, quando o Sinédrio diz aos apóstolos, em especial Pedro e João estavam lá, que eles não deveriam falar de Cristo. Qual a resposta do próprio Pedro? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Esse homem não tem mais aquilo que os puritanos chamavam de temor de homens. Ele está disposto, irmãos, a morrer pelo seu Senhor. E nós sabemos que Pedro levou essa promessa por todo o seu ministério. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 10. Olhe comigo, por favor, os versos 40 a 42. Atos capítulo 10, do verso 40 ao verso 42. É Pedro falando aqui a pregação na casa de Cornélio. Tá bom? Atos 10, 40 a 42. Vamos ler juntos, irmãos, por favor? A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Note que Pedro faz uma referência a esse evento aqui. Há uma ocasião em que, depois de Cristo ressurreto, alguns discípulos comeram e beberam com o Senhor. A referência aqui é João, capítulo 21. E no verso 42 de Atos 10, nós vemos que Pedro entendeu aquele evento como sendo seu comissionamento. Este Senhor, a quem Deus ressuscitou, nos ordenou que pregássemos. Ele não volta mais atrás, irmãos. Ele não é mais o mesmo homem medroso que nós encontramos em muitos momentos nos evangelhos. Ele é um homem resoluto a caminhar até a cruz. É interessante perceber, irmãos, que Pedro viveu o seu ministério inteiro sabendo que ia morrer. Jesus disse, você vai morrer. Mas ele não retrocedeu. E no próprio texto, irmãos, volte para João 21 e vamos caminhar para o final. No próprio texto nós vemos os sinais da mudança operada pelo Senhor Jesus Cristo na vida do discípulo. A parte final do nosso texto vai nos dizer que Pedro tem uma curiosa questão a fazer a Jesus. Pedro está agora em uma outra cena seguindo Jesus pela praia e percebe que o discípulo amado, a referência é o autor, a João, João está seguindo. João também está seguindo a Pedro e ao Senhor Jesus. E aí, versículo 21, Pedro vai fazer uma pergunta a Jesus. E quanto a este? Pergunta intrigante de Pedro, né? Senhor, João vai morrer também. João deve ter se sentido, mas rapaz, fica quieto aí. Tu vai morrer, morre só. Né? E realmente João não foi martirizado, foi o único, né? Irmãos, muitas pessoas acreditam que aqui é um pedido de Pedro para que João também fosse martirizado, mas não é essa a ideia. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver que Pedro e João estão sempre juntos. Eles estão juntos em Pentecostes, eles estão juntos, eles fazem parte da mesma comitiva que foi verificar o derramamento do Espírito sobre os samaritanos. Eles estão juntos em Atos 4, em Atos 5. Quando aquele paralítico é curado na porta do templo, Pedro e João estão lá. Eles eram companheiros muito próximos no apostolado. A ideia aqui, irmãos, na verdade, é de uma pergunta de preocupação de Pedro. Ele está preocupado com o João. Ele quer saber o que vai acontecer com o João como um pai, como um amigo e um irmão mais velho. Em outras palavras, eu quero que você perceba que Pedro já está obedecendo ao comando do Senhor, pastoreie as minhas ovelhas. Ele já começa a fazer isso aqui. Ele já se preocupa com as ovelhas do Senhor. Irmãos, em Cristo nós não apenas encontramos restauração, perdão para nossos pecados, como também por Ele em nós é injetado o poder para vivermos uma nova vida para a sua glória. A você, meu querido irmão, que tem buscado encontrar poder por suas próprias forças, a você que tem buscado mortificar pecados,
vencer tentações, abandonar vícios, saiba, isso não pode ser feito pelas nossas próprias forças. Isso não pode ser feito. Isso só pode ser feito, irmãos, pela força do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos permite, irmãos, vivermos uma vida fiel ao Senhor. É por meio dele que efetua em nós o querer e o realizar, que nós glorificamos o seu nome. No capítulo 13, versículo 33 desse mesmo evangelho, Pedro disse: por ti darei a minha vida. E ele realmente fez isso. Mas tão somente no poder de Cristo. E a você, visitante, a você, descrente, que tem buscado apagar o testemunho do pecado em sua consciência. Você que tem tentado abafar a voz da consciência que denuncia a sua culpa, o seu pecado. Você que tem tentado abafar essa voz através de coisas como mídias sociais, como séries e muitas outras atividades. Você que tem tentado negar aquilo que é inegável, a culpa e a vergonha que a transgressão traz. Saiba que nada disso adiantará. Somente Cristo pode resolver, meus irmãos, o problema existencial, que é a nossa alienação de Deus. Portanto, arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo, confie tão somente nele para a sua salvação. Não há vergonha que ele não possa perdoar, não há ato de rebelião para o qual não haja perdão em Cristo Jesus. Nós possamos, irmãos, olhar para Cristo a cada dia. Afinal de contas, é a própria Escritura, no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, que vai dizer que Ele, o Senhor Jesus Cristo, não esmaga a cana quebrada, nem apaga o morrão que fumega. O profeta Miqueias vai dizer que Ele, o Senhor Deus, por meio de Cristo, Ele toma nossas iniquidades e as joga no mar de esquecimento, e delas jamais Ele se lembrará. Há perdão para você no Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se e creia e viva uma nova vida. E rume para a sua cruz. Tome também você a sua cruz e siga o Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, irmãos, que Ele faça o seu querer em nossas vidas. Amém.